A preferência temporal, inclusive o Seyfedin, que foi o cara que popularizou essa ideia, faz carnívoro acho que há 8 anos, né? O Seyfedin Ramos ele defende que, inclusive com dados estatísticos e tudo mais, que a preferência temporal é mais determinante pro sucesso, a saúde, a felicidade de uma pessoa do que o próprio QI. É melhor você ter 30 pontos de QI a menos e se controlar do que você ser um gênio que come porcaria e usa droga, não é isso? Sim. Você tava falando da dieta, essa dieta interfere no QI, alguma coisa, de alguma forma? Nunca vi nenhum estudo a respeito. Rapaz, na idade adulta, eu duvido, sim. Mas na infância eu acho que a falta de proteína é determinante. Não, sim. E estudo sobre isso, a gente tem bastante, sim. A ausência de proteínas e certas gorduras no desenvolvimento, tanto na gravidez quanto na primeira infância, rapaz... Essencial. Mas você falou que no cognitivo, sim? No cognitivo, sim, porque na verdade um excesso de carboidrato, uma dieta com excesso de carboidratos tem um excesso de produção de insulina. E a insulina costuma deixar a gente letárgico. Por isso que depois de uma macarronada você sente com vontade de deitar e geralmente depois... e depois de um prato de carne você não tem necessariamente essa sensação de letargia. E quando a maioria dos estudos que são feitos com jejum mostram que jejuns a partir de 18 horas já são suficientes para aumentar a melhora da cognição, a melhora da acuidade, a melhora da rapidez do raciocínio. Até os sentidos, mesmo. Todos os sentidos. Jejum total ou jejum de carboidrato? Não, só com água. Porque tecnicamente o seu corpo entra em alerta, né? Você tá sem comer, então você tá precisando comer. Então nas primeiras horas a gente sente desconforto. Mas nas horas seguintes, então os nossos sentidos são aguçados para que a gente possa achar esse alimento que a gente tá procurando, né? Pra mim o pior é o terceiro dia. Mas depois do terceiro dia, depois já fez um maior? Já, mas o desconforto pior é o terceiro dia. Você já fez jejum de 3 dias, Magnata? Eu fiz uma semana. Mas o pior é o terceiro dia. Uma semana na água? Cara, pra mim no terceiro... Uma semana na água. Água e sal. Sal, sim. No terceiro dia eu tava convencida de não comer mais. Terceiro dia, algumas vezes já fiz de 3 dias. Entre 48 e 72 horas pra mim é o pior, velho. Então, o corpo tem uma primeira chamada... de quanto você tem de carbo antes. Uma coisa você tá comendo banana e parar de comer, e a outra você já tá numa carnívora e parar de comer. Exatamente, que é mais fácil. É muito mais fácil. Quando você faz uma dieta baixa em carboidrato, você tem muito mais facilidade de ficar em jejum. Porque você não tem esse pico e rebote de insulina, que é justamente o que gera essa fome. A gente tem fome principalmente, não é a única coisa que gera fome, né? Mas baixa nos estoques de nutrientes, mas principalmente baixa nos níveis de insulina. Quando você faz uma dieta que é baixa em carboidrato, você já não tem níveis de insulina muito altos, né? Picos de insulina no sangue. Então você sente menos fome. É homóloga as mesmas regiões do cérebro da cocaína, velho. Tipo assim, pico de insulina lhe dá uma euforia do caralho, dá um prazer do caralho, é maravilhoso. É quando você come uma macarronada, um doce, brigadeiro é ruim. De jeito nenhum. Cocaína é ruim mesmo. Sabe dizer que cheirar cocaína é maravilhoso, meu irmão. Tem um preço. Quanto mais come, mais come. Quanto menos come, menos come. Tanto que quem não gosta de doce, não gosta de doce. Quem come doce demais, gosta de doce. Mas quem não come, não come. Tem a ver também com algumas bactérias que a gente tem dentro do estômago, não? Do intestino. Do intestino, exato. Sim. Tanto que o transplante de fezes é o futuro do estudo da medicina. Ou da microbiota. Você tá brincando. Transplante de fezes? Sério? Tem estudos. Tem um estudo. Tem irmão gêmeo, gordo e magro. Você tira a merda da barriga do magro. Exatamente, e muda. Tem estudo. Os caras conseguem fazer estudo que eles pegam a microbiota do cara aqui no Brasil, hoje às 4 horas da tarde. Eles botam esse cara no avião, colocam ele lá na Argélia, às 10 da manhã. E a microbiota dele muda. E só pela mudança na microbiota dele, já muda tudo no corpo dele. Comportamento sexual, inclusive. Tudo. Comportamento sexual muda. O comportamento sexual muda. Tem um livro, acho que é 20% humano, você já viu eu falar nesse livro? Não. Esse livro, inclusive, traz literatura ampla, sendo que no mundo inteiro, historicamente, eles começaram a fazer estudo de DNA entre pai e filho do mesmo cemitério, do século 8, 7, 10, pra ver quantos por cento dos cornos tinha, quantos por cento era criado com o nome de outra pessoa, não é isso? E historicamente, no mundo inteiro... Quem faz um troço desse, né? Quem tá em casa e fala, já sei o que eu vou fazer. Não, porra, mas não é interessante saber se em cada época corre tudo, a porra toda, não é uma coisa... E o material tá ali, DNA com o nome do cara e tal, né? Diz que historicamente, no mundo inteiro, entre 6 e 8%. Ile-de-France sempre foi acima de 18 e com épocas acima de 24. Aí o cara, não, como é que pode, velho? 20% dos filhos não é do cara, que porra é essa e tal. Aí os caras... O povo era sério naquela época, não é? Não, mas tipo, séculos é assim, naquela região, naquela central ali da onde tem Paris e tal. Aí os caras descobriram que isso começou quando eles começaram a ter infestação de gato com toxoplasmose. O toxoplasma, ele precisa no ciclo dele fazer o roedor perder o medo do felino. Ele precisa fazer o hospedeiro se matar, ter medo, parar de ter medo. E as pessoas também que tem alguns tipos de toxoplasma, dependendo de onde for alojado e o desenvolvimento do parasita, ele faz as pessoas pararem de ter medo. A mulher que não tem mais medo, ela tem mais ou menos possibilidade de adultério. Não, muito mais. Muito mais. Muito a mais microbiota não interfere em seu comportamento sexual pra caralho, não é isso não? Isso é amplamente comprovado. Esse livro acho que é 20% humano, pesquisa aí. Ele é 10% humano, né? Ele não diz isso da cabeça dele, ele tipo demonstra com um montão de tese de doutorado, um monte de coisa, velho. Impressionante. Como é que você sabe tudo isso? Não, mas a epigenética antigamente se achava, na medicina, nas ciências, que quando a gente dominasse o genoma, tava resolvido tudo. Doenças. Tipo que não resolveu porra nenhuma. Agora a epigenética é outro nível, tipo 100 vezes mais complicado, né? Hoje em dia, você entender de comportamento, alimentação, ginástica, pô, você tem que entender de epigenética, não é isso? Exatamente. Tem um cara, inclusive, recentemente que fazia carnívora,
que acharam 70 cepas no cara que nunca tinham sido catalogadas na festa do cara. Como é o nome do cara? Esses atletas aí, você não tem Shawn Baker, você já viu o Shawn Baker? Não sei tem um coroa de 60 anos, velho, que tá 12 anos só comendo carne, ele bota os exames dele de 15 em 15 na internet. 70 Shawn Baker. cepas? É um fortão. Não é esse. Esse Shawn Baker é um fortão. Um fortão, já vi Mas esse o cara tem cara, 69 anos, meu irmão, o cara Ele forte é um pra Hulk. caralho. Só come carne crua ali. Ele é um Hulk. Mas ele come crua. É, só come carne crua. Tem um dia na semana que ele come peixe cru. Peixe ou carne crua por causa da vitamina C, não é isso ou não? Ele é médico. Então, porque Então, um a dia na vitamina semana C... só porque É porque a vitamina C é uma questão na carnívora. Por isso que a gente tá falando antes do teu amigo que tá fazendo carnívora, eu falei que não adianta fazer carnívora de segunda a sexta. Porque quando uma pessoa não come nenhuma fonte de carboidrato, a necessidade de vitamina C dela diminui drasticamente. Mas se ela tiver qualquer tipo de fonte de carboidrato, essa necessidade de vitamina C volta a existir e não vai ter como ingerir, porque a pessoa tá comendo pouquíssimos fontes de carboidrato. No caso dele, isso não acontece. Então, uma vez por semana, ele tem essa necessidade suprida. Ele vai pôr a carne de peixe que tem a vitamina Ele não tem uma crua. necessidade de vitamina C muito grande, porque ele não come fonte de carboidrato. Entendeu? É diminuída. Entendi. Agora, se o cara faz isso de segunda a sexta, entendeu? E de sábado ele vai lá e come um bolinho. Ele se sabota. Aí ele vai dar errado, naturalmente. não Como funciona. toda dieta, né? A ideia é que a dieta seja feita Não, mas de o meu segunda a Orim tá segunda. comendo só carne certinho e ele tá emagrecendo. Gente, eu tô Parabéns, meu Orim. incrédulo com essa parada de vocês de ficar 3 dias de jejum. Ó, esse regime de 4 fome que a E é Lara uma tava coisa que- mencionando. Desculpa, então. Imagina. Esse regime de fome que a Lara tava mencionando, ele depende de um hormônio chamado grelina. Que ninguém Grelina e sabia, leptina, os que ninguém dois. sabia que existia 20 anos atrás, meu irmão. Exatamente. Ninguém sabia que existia esse hormônio. Tipo assim, a humanidade só descobriu recentemente qual é o ciclo do hormônio que faz o cara sentir fome na hora que Não, ele e a tem vontade de grelina- comer, ele tem costume de comer. E a grelina Não é tá uma coisa ligada ao psicológica. mindset, O pra quê? você ter uma ideia. Os Como caras assim? conduziram um estudo faz pouco tempo. Olha que interessante que foi isso. Eles pegaram uma turma e deram, porque a grelina é um dos hormônios que te notifica que você tá com fome ou não, da sua saciedade. Então a sua saciedade é dependente do nível, da quantidade de grelina que você consegue secretar. E aí eles pegaram essa galera e deram pra essa galera um milkshake. E junto com o milkshake tinha a descrição do que tinha nesse milkshake. Então tava escrito lá, olha, esse milkshake ele tem leite vegano, ele é sem gordura, ele é sem açúcar e ele tem 180 calorias. Tá escrito isso, tome o milkshake. Essas pessoas tomaram o milkshake. E aí eles analisaram quanto da grelina era secretada, ou seja, quanto que elas estavam satisfeitas. Aí, no outro dia, eles pegavam essa mesma galera, dava pra eles um outro milkshake escrito, olha, esse aqui é com gordura, com açúcar, com caramelo, e esse aqui tem 680 calorias. E essas pessoas tomavam, e aí eles viram que a secreção de grelina nessas pessoas mostrava que eles estavam muito mais satisfeitos. Só que, pasme, nenhum dos dois era aquele milkshake que estava descrito. Era a mesma. Os dois eram a mesma coisa, os dois tinham 300 calorias, mas a reação da secreção da grelina para as pessoas foram diferentes, porque elas pensaram que era aquilo. Então não é um hormônio que é só manipulável pelo que você come ou não, mas ele é manipulável pelo que você tá vê, pensando pelo que você tá ali. pensando. E é por isso que o assunto total é que a gente chama mentalidade de mindset de um nome chique pra poder ficar melhor, né? Mas essa mentalidade é um negócio tão importante, porque ela é capaz de modificar a secreção de hormônios no seu corpo. E é engraçado que isso é uma coisa cristã, inclusive, porque Cristo disse que a única coisa que não cabia ao homem era salvar a própria alma, mas a cura era possível. E ele deu exemplo. Qual foi o exemplo que ele deu? Foi o jejum ou se encher de comida? Exatamente, 40 dias de jejum. Porra. Porque quando ele foi ser batizado, João Batista, eu vou batizar você, você é Deus, ele vem dar um exemplo, não é isso? Pois é. Eu vim cumprir a lei, não é isso? Com água e com fogo.